Oi, pessoal, muito bom dia para todo mundo. Bom dia para Talentos Produções, bom dia aí para todo mundo que está entrando, né, na nossa live das quintas-feiras. Estamos aí com o Dr. Elise Explica, com mais uma edição. Sejam bem-vindos! Vamos falar hoje, aqui no Dr. Elise Explica, sobre inteligência artificial e direito autoral. Então, primeiro, o que é inteligência artificial? Um conjunto de mecanismos automatizados capazes de criar produtos, de resolver situações, de propor soluções técnicas necessárias ao nosso dia a dia. Então a gente fala muito hoje em dia na chamada internet das coisas, né? Todos esses sistemas automatizados que a internet permite que aconteçam, né? Com tecnologias aí diversas. Então um exemplo, a chamada Alexa, né? Que é o sistema aí da Amazon, desenvolvido pela Amazon, que integra vários mecanismos da casa e permitem, por exemplo, que você consiga acender ou apagar uma luz, solicitando que a Alexa faça isso. Ela é um robozinho, né? Esse robozinho é capaz de realizar operações como, por exemplo, tocar uma música que você pede. Enfim, esses sistemas estão cada vez mais evoluídos, né? Os robôs, os chamados robôs, fazem parte hoje aí da nossa vida, né? Você tem robôs de limpeza que hoje estão aí varrendo, passando pano, né? No chão aí das casas. Você tem robôs aí que fazem diversas operações. Olá, bem-vinda, Andréia, tá aqui com a gente também, né? A Rúbia. Então, que bom que tá todo mundo aqui, porque esse tema é um tema que promete. Então a gente está dizendo que nós temos aí hoje, tá? Já na nossa vida, robôs que fazem algumas operações, né? O que antes era só uma expectativa, era ficção científica, hoje é realidade, tá? Então, assim, os mais famosos são mesmo a Alexa, né, que faz esses comandos aí da casa. Ela pode ser integrada, é um robozinho pequenininho, né, assim, uma caixinha que você pode integrar com vários sistemas aí da sua residência para ela fazer operações simples, né? Como acender e apagar a luz, como tocar uma música, como responder uma pergunta, né? Você pode fazer uma pesquisa no Google através da Alexa, etc. Bom, como que isso se transporta para a realidade da arte, da cultura e do direito autoral, tá? E aí sim a gente entra num problema que é uma das muitas implicações, né, que a inteligência artificial traz para a nossa vida. Então a inteligência artificial, como essa forma automatizada, né, robotizada de fazer operações, de utilizar sistemas, de operar sistemas, ela também tem sido estudada para poder ter aplicações na área cultural e na área artística. Nós temos aí vários casos já mundo afora de inteligência artificial que foi utilizada para poder realizar obras autorais. Então vamos lembrar o que são obras autorais: música, pintura, escultura, literatura, obras artísticas, obras então de criação humana, né, que são da área da cultura. Nós vamos destacar aqui 3 casos mais ou menos recentes que tem dado muita discussão, tá? Para vocês verem como a inteligência artificial está mesmo entrando está no campo, né? Entrando no campo do direito autoral. O primeiro é o caso de uma inteligência artificial que foi usada para criar um quadro novo, totalmente inspirado nas obras de Rembrandt. Quem é Rembrandt? Foi um pintor do século XVII, holandês, tá? E aí ele tem uma vasta obra, uma obra super importante na Europa, né? E aí o que a inteligência artificial fez? Então os criadores dessa inteligência artificial estudaram através de algoritmos todos os traços de Rembrandt. Então, por exemplo, estudaram as texturas das telas por metodologia de reconhecimento facial, tá? Estudaram como eram as faces das figuras humanas que Rembrandt criava, né? Então a inteligência artificial foi estudando todos os traços da criação artística dele, tá? Através de algoritmos, tá, gente, que foram treinados para isso, né? Então desenvolvimento de algoritmos, e aí essa inteligência foi capaz de criar do zero uma obra nova, tá, de Rembrandt, com todas as características que o pintor utilizava. Então, os seus criadores apenas disseram que teria que ser uma figura humana, um homem,
entre 30 e 40 anos mais ou menos, caucasiano, né, branco, que ele estaria de chapéu, de colar, e deram então essas orientações ao algoritmo, e o algoritmo criou uma obra nova, tá? Com todas essas características que ele já tinha estudado e absorvido da obra de Rembrandt. Olha que coisa incrível, um novo quadro no século XXI de um autor do século XVII. Só isso aí já é uma loucura, né? Bom, o que mais? Então a gente tem um segundo caso, ainda também, acho que aí transportando até para a música, né, que é o campo de atuação aqui da maioria de vocês, um caso de Londres, tá? Olha esse caso, de um curta-metragem chamado Sunspring, tá? Que aconteceu da seguinte forma: houve um concurso em Londres de curta-metragens que pudessem ser feitos em 48 horas, né? Então, uma empresa utilizou uma inteligência artificial, tá? Que depois foi dado ao nome dessa inteligência de Benjamin. Ele foi uma espécie de robozinho chamado Benjamin, para poder criar esse curta-metragem chamado Sunspring em 48 horas para atender ao concurso. Era um concurso de ficção científica. O que o Benjamin, que era a inteligência artificial, fez? Ele estudou todos os padrões de ficção científica que existiam, né, quais eram os padrões da obra de ficção científica, né, quais eram as características de roteiro, de enquadramento, de edição, de fotografia, etc. E esse Benjamin criou o roteiro de ficção científica, ok? Então, como é que seria a história, as cenas, a partir do estudo de milhões de outros roteiros, e criou a trilha sonora. Ele foi alimentado também, né, o algoritmo foi alimentado com milhares de outras trilhas, e ele combinou matematicamente todas essas trilhas com o roteiro que matematicamente ele construiu também através dessas referências que lhe foram dadas, e construiu o roteiro e a trilha sonora dessa obra chamada Sunspring. Ok? E temos um terceiro caso, esse, a meu ver, o mais emblemático de todos, tá? É desse ano esse caso, de uma inteligência artificial chamada Dreamwriter da China, tá? O Dreamwriter é uma inteligência artificial que há 5 anos já produz na China artigos, olha só, artigos literários, né? Estamos falando de textos sobre finanças e esportes a partir de uma pesquisa e seleção que o algoritmo faz de tudo que é publicado no mundo todo sobre finanças e esportes, tá? Então o algoritmo vai lá, faz essa combinação de elementos de todas as finanças e esportes a partir de padrões pré-definidos, ele constrói os artigos e publica. E ele tem uma capacidade de publicação de 5.000 artigos diários. 5.000 diários. Olha só, tá? Bem, o que aconteceu? Por que esse caso é emblemático? Porque este ano uma outra empresa chinesa publicou um artigo do Dreamwriter, tá? Republicou um artigo do Dreamwriter, ok? O que os criadores da Dreamwriter fizeram? Entraram na justiça, disseram assim: olha, esse artigo é nosso, esse artigo não é seu, ele é nosso, ele não pode ser publicado sem a nossa autorização. E aí a justiça chinesa deu ganho de causa para o Dreamwriter, né, para os criadores, para a empresa desenvolvedora do Dreamwriter, dizendo que realmente aquele artigo ele tinha características autorais próprias, porque apesar dele ter sido criado por um algoritmo, ele tinha um encadeamento de ideias, ele tinha uma estrutura própria, ele tinha um desenvolvimento e ele tinha características de originalidade que vinham da seleção das notícias que foi feita, né, da forma como as notícias foram selecionadas, da ordem que elas aconteceram, e aí chegou-se a um resultado intelectual novo. Resultado: justiça chinesa deu ganho de causa ao Dreamwriter. Ou seja, disse que realmente temos ali uma obra nova que merece a proteção e obrigou a outra empresa a deixar de utilizar ou então a licenciar, né, o uso daquele artigo. Opa, isso cria uma questão absolutamente nova no mundo, porque temos direito autoral reconhecido de uma obra que foi criada por uma inteligência artificial, né? 100% artificial, ok? E aí, o que fazemos agora, tá? Bom, é claro que esse caso foi na China, tá? A China tem um direito autoral diferente do nosso.
E aí, como é que funciona essa questão aí do direito autoral internacional? A gente tem duas correntes diferentes de direito autoral em âmbito internacional. Temos a nossa corrente, a corrente que é também a da maioria da Europa, tá? Que é a corrente da Convenção de Berna, né, que é o Civil Law, que é um direito autoral que protege as obras, tá, da criação humana. Tem escrito nas leis em geral, tá, que são as criações de espírito. É assim, inclusive, que a lei autoral brasileira considera, então, a obra autoral. No artigo 7º está escrito assim, ó, são protegidas as criações do espírito. Então não está escrito criação humana, está escrito criações do espírito, mas pressupõe que apenas o ser humano tem espírito, certo? Então são protegidas as criações de espírito que são materializadas por diferentes formas, tá? Então essa é a corrente do direito autoral mais utilizada mundo afora. Mas a gente tem uma outra corrente de common law, que é direito dos costumes, que é adotada, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o chamado copyright, né? O direito autoral americano, que é um direito mais comercial, que se preocupa muito mais com a proteção da forma, do resultado, da reprodutibilidade daquilo, do que exatamente com essa questão da criação como sendo do espírito humano, tá? E aí o direito chinês está muito amparado nessa questão do copyright, né? Ou seja, a decisão lá foi muito voltada para essa questão assim, de pensar o seguinte, a obra tem características autorais, pronto, ela é protegida, não importa quem criou, né? E aí vamos garantir o direito para quem tem a titularidade, né? E aí quem tem a titularidade foi a empresa que criou o Dreamwriter, ok, ela vai receber, vai ter que autorizar, ela vai poder processar, ela vai ganhar e ponto. Tá? Então é uma interpretação um pouquinho diferente da nossa, mas ainda assim, tá? Independentemente do sistema, isso abre um precedente mundial muito importante da gente entender, então, se máquinas podem ou não podem criar obras intelectuais. Nós já estamos vendo que, sob o ponto de vista técnico, elas podem, ponto. Isso é indiscutível, tá? Então, ou seja, o quadro de Rembrandt que foi criado é uma obra autoral, né? Ainda que se possa questionar se reproduz ou não fielmente as características do pintor, ele é uma obra autoral, né? O curta-metragem Sunspring é uma obra autoral, mas e aí? Quem tem direitos sobre isso, né? Como saber se essa obra é de uma pessoa, do programador que criou o algoritmo? Como saber se essa obra é da máquina, se a máquina tem titularidade para poder ter direitos sobre essa obra, né? E como saber como atribuir esses direitos, tá? Então a discussão que se faz, sob o ponto de vista aí dos autores, do direito, né, dessa área, é o seguinte, que tem alguns critérios importantes que tem que se analisar nessas obras aí produzidas por inteligência artificial. O primeiro deles é a autonomia do sistema. Até que ponto esse sistema que criou a obra, ele é autônomo ou não? Ou seja, até que ponto uma pessoa tem que operar esse sistema, tá? Ou até que ponto esse sistema já foi programado de uma tal maneira que ele tem 100% de autonomia, né? Que é o que a gente viu em muitos desses, na maioria, acho que nesses 3 casos que a gente falou, são sistemas bastante autônomos, né? Bastante autônomos, principalmente, tá? No Dreamwriter. Nos outros 2, até que eu tive que alimentar esse algoritmo aí com um direcionamento maior, né? No Rembrandt, por exemplo, eu tive que dar lá as características que eu queria do quadro, que eu queria um homem caucasiano, entre 30 e 40 anos, né, usando esses e esses acessórios. Então houve um direcionamento, houve menos autonomia, né? Mas no Sunspring também eu dei um direcionamento com relação à trilha sonora, que eu queria algo que casasse com ficção científica, que desse a questão do susto, da surpresa, né? Eu tive que dizer também com relação ao roteiro, que eu queria me amparar nas características do que é ficção científica hoje no mundo. Então houve um direcionamento. Agora o Dreamwriter, não, ele foi programado para redigir artigos a partir de outros artigos que já existem. Mas a seleção está totalmente automatizada.
quais partes de quais artigos, quais combinações e o mais interessante, a criação de textos novos a partir de outros artigos, porque os textos são combinados de maneira que produzem um resultado intelectual novo. Eu uso uma palavra de um com uma palavra do outro, com um substantivo do outro, com um verbo do outro, eu chego a uma frase nova, né? Então, assim, essa questão da autonomia do sistema é importante, tá? Outra característica, a questão, então, de até que ponto, tá? Até que ponto há uma interferência humana naquilo ali, ok? Ou seja, até que ponto a gente efetivamente, tá? Tem uma interferência de um ser humano nesse processo aí de programação dessa máquina, ou até que ponto esse algoritmo se torna autônomo, foi programado para ser autônomo, tá? Então a interferência humana, ela tá aí complementando o princípio da autonomia do sistema, na medida em que ela avalia a quantidade de ações humanas que estão envolvidas nesse procedimento. E a outra característica, a última, é a imprevisibilidade do resultado. Veja bem, é possível controlar 100% qual vai ser o resultado gerado por este sistema, né? Ou não, ou existe uma imprevisibilidade do resultado que esse algoritmo vai gerar, né? O programador, a empresa, o titular dá conta de saber isso, tá? Então isso também tem que ser levado em consideração, né? Por quê? Porque se esse resultado é totalmente imprevisível, é um resultado qualquer, esse resultado ele não foi pensado, não foi calculado, não foi planejado por um ser humano, né? Então esse resultado é mais difícil de atribuir a autoria a ele, é mais difícil de dizer assim, isso é de minha autoria porque eu quis produzir aquilo. Não, né? Eu programei uma máquina que me deu um resultado que eu não sei avaliar, que eu não sabia anteriormente qual seria esse resultado, né? Então, por exemplo, lá na obra de Rembrandt, eu tenho uma previsibilidade do resultado, né? Eu sei que eu vou ter um homem branco, né, caucasiano, de 30, 40 anos, com aquelas características lá, tá? Lá, por exemplo, no Dreamwriter, eu tenho uma imprevisibilidade maior. Eu sei que eu vou ter um artigo da área de finanças, mas eu não sei nem qual vai ser o tema desse artigo, eu não sei quais vão ser as palavras utilizadas, eu não sei qual vai ser o enfoque, não sei qual vai ser a parte alta, importante, o lead, né, que a gente chama, que é a chamada do artigo, o que vai ser menos importante. Então isso varia de acordo com cada caso aí de utilização da inteligência artificial para direito autoral, tá? Bom, com base nisso que eu acabei de apresentar, vamos falar das soluções, tá? Então, enfim, tenho uma obra autoral produzida por inteligência artificial, com mais ou menos intervenção humana, com mais ou menos autonomia do sistema, com mais ou menos imprevisibilidade de resultados. Mas o fato é que tenho. E aí? Qual que é a solução que a lei vai dar para isso, tá? E aí eu acho que essa é a parte mais importante dessa nossa conversa, porque isso interessa às empresas brasileiras que estão aí programando, que estão aí trabalhando com inteligência artificial. Por quê? É claro que elas querem que o seu produto seja protegido, né? Que tenha exclusividade. Para que eu vou trabalhar numa inteligência artificial que vai gerar um resultado se eu não puder proteger esse resultado? Né? Então, pessoal, nós ainda não temos uma certeza, nós ainda não temos um caminho definido, porque a lei de direito autoral, que é de 1998, né, década de 90 do século passado, é uma lei antiga, obviamente ela não previa nada disso que está acontecendo agora, né? E como eu disse, ela diz que a lei diz que a criação é do espírito, ela diz assim, são protegidas as criações do espírito que forem materializadas por qualquer forma. Então, gente, o que tem se discutido, as soluções a que tem se chegado, agora voltando à realidade brasileira, tá? Percebe-se 3 tendências, tá? A primeira tendência, tá? É a tendência e que é, digamos assim, a mais importante, é a de entender que esse direito autoral, ele pertenceria originariamente ao programador desse sistema de inteligência artificial, né? E esse programador, que é pessoa física, teria cedido esses direitos à empresa que o contratou, porque lá na lei de software diz que o criador, né, quando contratado como contrato de prestação de serviço ou com carteira assinada para uma determinada empresa, o software que ele produz pertence à empresa,
tá? Isso está na lei de softwares. Então, em princípio, a tendência do direito brasileiro é entender que essa obra é originalmente do programador que cedeu, fez um contrato de cessão de direitos com a empresa encomendante, digamos assim, dessa inteligência artificial, dessa obra, tá? A empresa que remunerou esse programador, seja por uma prestação de serviço, seja por um contrato de trabalho, ok? É uma solução, assim, é a mais rasa, tá? É a mais óbvia, mas é a mais viável, a menos viajante, vamos colocar assim, né? Em termos de interpretação da lei mesmo, de tecnologia, né? É a menos absurda, né? A mais rasa, mas a mais próxima da realidade, tá? Mas temos duas outras teorias sendo discutidas. A primeira é de que essas obras pudessem integrar o chamado domínio público, tá? O que é isso? Domínio público são aquelas obras que não têm proteção autoral porque não têm titularidade mais. Hoje, as obras em domínio público são aquelas que não têm direito autoral, tá? Ou seja, aquelas sobre as quais não recai direito autoral, então não é de ninguém, e obras que já passou o prazo de proteção legal, ou seja, já passaram 70 anos contados da morte do autor e essas obras caíram em domínio público, ok? Tá? Então isso é chamado de domínio público, é um período a partir do qual a obra já foi considerada velha, né, digamos assim, passou o prazo de proteção e qualquer pessoa pode utilizar essa obra sem pedir autorização, desde que cite a autoria. Ok? Então existe uma teoria que diz que essas obras produzidas por inteligência artificial, né, obras autorais, elas poderiam cair direto em domínio público em função de não serem obras da criação do espírito, porque não são, né? Não são. Sob o ponto de vista técnico, legal, não são, né? A lei fala que a obra autoral, a lei brasileira fala que a obra autoral é da criação do espírito, tá? Uma obra criada por inteligência artificial não é criação do espírito, né? A pessoa do programador criou a inteligência artificial, não criou a obra, certo? Não criou a obra, criou a inteligência que criou a obra, né? Então, o programador é o avô da obra, não é o pai, né? Tá? Então, enfim, fica aí essa possibilidade, mas essa possibilidade só vai passar a valer no Brasil se os tribunais reconhecerem assim ou se a lei autoral for modificada e prever expressamente isso, tá? Então é isso. E a terceira e última possibilidade, a mais viajante de todas, né? Vamos colocar assim, tá? A mais cibernética de todas, tá? Mas que a gente não pode perder de vista porque é uma discussão e toda discussão nesse momento, né, é válida porque a gente está numa mudança de paradigma, né, para o digital, é a ideia de se atribuir personalidade jurídica ao robô, tá? O que é isso? Ou seja, de considerar que o robô, a inteligência artificial, que muitas vezes está inclusive ganhando nome, né, o que já é um atributo de personalidade jurídica, quando a gente fala Alexa, isso é um nome, né? E toda pessoa que tem personalidade jurídica, seja ela uma pessoa física ou uma própria pessoa jurídica, uma empresa, ela precisa ter um nome, ela precisa ter patrimônio próprio e precisa ter capacidade de realizar negócios, tá? Esses são os atributos aí da personalidade jurídica. Então, quando eu digo Alexa, quando eu digo Benjamin, né, que é o robô, né, a inteligência artificial que criou o curta Sunspring, que eu falei para vocês, eu estou falando de um início de atribuição de personalidade jurídica à inteligência artificial. E se isso for reconhecido, né, pelas legislações aí mundo afora, pela jurisprudência, que são as decisões dos tribunais aí mundo afora, eu começo a pensar na possibilidade dessa inteligência artificial ser titular de direitos. Veja, ela nunca vai ser humana e nunca vai ser a criadora originária desta obra, a não ser que a lei seja modificada e diga que pessoas não humanas, né, pessoas jurídicas não humanas, tá? Ou pessoas robóticas, né, possam ser titulares originários, tá? Eu duvido muito que a lei mude isso. Mas se for reconhecida a personalidade jurídica aos robôs, a possibilidade deles terem patrimônio, deles fazerem negócios, deles administrarem bens, tá, gente? Isso é possível que aconteça, porque as pessoas jurídicas, as empresas já são assim, tá? Elas são entidades
não naturais, né, não são pessoas físicas, mas para o direito têm personalidade jurídica e podem ter direitos, podem administrar, fazer negócios, assinar, rescindir contratos, tem nome, tem patrimônio, ok? Se aos robôs for permitida a personalidade jurídica, então eles podem ser titulares de direitos autorais, né? Eles podem ter direitos autorais sobre obras, né? Agora, isso é uma discussão futurística, é realística porque já está acontecendo, mas é futurística porque depende de toda uma modificação na legislação ou na compreensão dos tribunais nesse sentido. E a gente sabe que, pelo menos no Brasil, os tribunais são muito tradicionais, né? Os juízes, em geral, não têm essa compreensão de inteligência artificial, nem de robótica, e os legisladores também são igualmente muito tradicionais, né? Até hoje não conseguiram sequer atualizar a Lei de Direitos Autorais, que é de 98, década de 90, século passado, para trazer outras discussões muito mais reais, né? E muito mais necessárias do que essa aí da inteligência artificial, que é uma discussão muito mais nova, tá? Mas então, gente, o recado final que fica aí para os criadores de inteligência artificial no Brasil, né, é que, por enquanto, né, e pelo menos podem trabalhar nessas tecnologias, porque em princípio existe uma tendência, né, de se compreender essas tecnologias como sendo criadoras intelectuais, no sentido de serem ferramentas, ok? Por enquanto, apenas ferramentas utilizadas pelos programadores para se chegar àquele resultado. Então, o resultado pertenceria ao programador, né, que desenvolveu e utilizou a ferramenta para obter o resultado, e esse programador, pela lei de software, estaria ligado, né, a um encomendante, né, a alguém que pagou por essa tecnologia e que seria o titular de direito sobre a tecnologia, tá? Isso pela lei de software, que é a 9609, também de 98, tá? Isso está muito claro, não depende de uma cessão de direitos, não. Essa cessão ela é automática, ok? Então essa é a solução aí, temporária, provisória, frágil, tá? Porque é um problema complexo que envolve vejam que ela envolve uma multidisciplinaridade de áreas, não é um problema somente jurídico, né? É um problema de TI, de tecnologia da informação, né? Que a gente tem aí hoje a tecnologia da informação como uma grande ciência, uma área do conhecimento que rege as nossas vidas, as quais a gente precisa conhecer e tá ligado, né, e tá acompanhando, e o direito fica ali tentando resolver esses quebra-cabeças, esses desafios que surgem todos os dias. Então, assim, ufa, né? A robótica, a inteligência artificial aí no nosso dia a dia, né, no noticiário, nas nossas vidas, enfim, trazendo para nós desafios, né? Desafios muito interessantes. Tá? E a gente precisa ter flexibilidade para poder entender e acompanhar tudo isso aí, né, pessoal? Bom, falei bastante, hoje eu vi que vocês, todo mundo interagiu aqui dando um oi, mas ninguém mandou muito, não vi aqui mensagens ou perguntas, talvez porque seja um tema realmente muito novo, muito desafiador aí para todo mundo, né? Eu espero que tenha ficado claro, não sei se eu consegui me fazer entender, porque é um tema muito técnico, né? Mas assim, eu tenho como um grande objetivo simplificar a linguagem ao máximo possível, sempre que eu posso, trazer assim, as informações de uma maneira, né, acessível, porque eu penso que a informação ela é para todo mundo mesmo, e ela precisa ser, essas discussões precisam ser compartilhadas, né, abertas ao máximo possível, para que a gente possa formar opinião, para que a gente possa se embasar, né, embasar os nossos comentários, as nossas participações, né, aí na vida social, na sociedade, de maneira a agir mais consciente, né, e acompanhar o que está acontecendo aí no nosso cenário, tá, pessoal? Bom, é isso, né, inteligência artificial entrando nas nossas vidas em todos os setores, inclusive nas criações intelectuais, né, inclusive nas questões de direito autoral, que é essa grande área onde nós, profissionais aí da área cultural, né, quer seja empreendedor, artista, produtor,
enfim, ou fornecedor, ou qualquer outro papel que a gente desempenhe aí nessa área, né, cultural, são então informações que a gente precisa acompanhar, porque é discussão nova chegando, né? Então o Humberto está dizendo aqui que nunca tinha ouvido falar, olha aí, Humberto que atua nessa área da tecnologia da informação, né? E o Tom tá colocando aqui também, ó, que é a respeito de TI, que ela veio para revolucionar, né? Pois é, ele tá falando, lembrando aqui do Pix, né, que a gente tratou aí no Dr. Elis Explica anteriormente, e que é isso, também é tecnologia da informação nos ajudando a resolver problemas aí do nosso dia a dia, né? Então, assim, isso é um caminho sem volta, nós estamos, e que bom, né? Que bom que temos hoje a inteligência artificial nos ajudando a solucionar questões, tá? Que facilitam a nossa vida, né? Nos trazendo, o termo certo nos trazendo soluções técnicas, porque é isso que elas fazem, tá? Para atos da nossa vida que são atos repetitivos, né? Então, por exemplo, né, quando a Alexa acende ou apaga uma luz para nós, né, que é o robozinho lá da Amazon que eu disse para vocês, o que ela está fazendo é desenvolvendo uma função repetitiva, né, que eu não preciso de fazer se eu posso ter uma tecnologia que faz para mim. Mas quando a inteligência artificial vai mais longe do que isso, e é isso que nós estamos dizendo, vejam, porque ela é incontrolável, ela só vai se aprimorar. A inteligência artificial, assim como a inteligência humana, a tendência é que ela fique cada vez mais inteligente, né? Que ela vá aprendendo, os algoritmos vão absorvendo mais e mais informações, as programações vão ficando mais refinadas, mais sensíveis, mais complexas, e a inteligência artificial vai ficando sem limite. Então, na medida em que ela começa a fazer atos que não são repetitivos, que são atos de criação intelectual, na hora que ela começa a desenvolver obras de arte, que ela começa a fazer coisas que o ser humano apenas faz, opa! Então nós temos um desafio aí muito maior, né? Será que seremos dominados pelos robôs, né? Seremos substituídos 100% pelo que os robôs fazem? E aí a gente tem uma inteligência humana por trás da inteligência artificial, porque a inteligência artificial está sendo produzida por nós, não é? Não é uma obra natural de Deus que está surgindo aí, Não, né? São mecanismos, são tecnologias desenvolvidas pelo homem. E aí entra uma questão ética também, né? Como é que vamos fazer com isso? Não vai ter um limite? A gente pode criar robôs que façam qualquer coisa que o ser humano faça, né? Inclusive coisas que são específicas, que são próprias da natureza humana, como criações intelectuais, né? Como, por exemplo, imaginem só, palestras com produção de conteúdo, com dicas de autoajuda, com dicas de espiritualidade, de religiosidade, com questões filosóficas, né? Será? Será que nós queremos esse mundo também dominado pela inteligência artificial, produzindo esse tipo de conhecimento, obviamente através de programação de algoritmos, partindo do que já existe, mas queremos? Desafios, pessoal, tudo isso são enormes desafios éticos, não tem resposta para essas coisas, mas é muito importante que a gente esteja acompanhando, né? Que a gente esteja compreendendo, porque isso tudo reflete aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso pequeno quadrado que é a nossa casa, que é o nosso eu, o nosso quadrado de existência, né? Trazendo aí pra gente repercussões. Bacana, né, esse tema? Pois é um tema que dá pra gente discutir muito sobre vários aspectos, mas que eu achei super importante trazer para vocês, né? Nosso momento aqui do Dr. Elis Explica acabou por hoje, mas a gente vai trazer outras discussões igualmente relevantes aí nas próximas semanas. E eu espero continuar contando com a presença de vocês aqui, com a participação de vocês, porque isso aqui só faz sentido quando vocês estão aqui comigo, né? Interagindo e acompanhando, tá? Agradeço muitíssimo, vamos continuar esse bate-papo lá nos comentários, tá? Se quiserem, estou à disposição. Não deixem de conhecer também o meu perfil, né? O @elis.adv.br. Tem lá o YouTube, gente, a minha página lá, que está recheada de vídeos bem curtinhos, simples, rapidinhos, sobre diversas áreas do direito, inclusive sobre propriedade intelectual, mas também sobre empreendedorismo, questões relacionadas à abertura de empresa, como é que faz para empreender juridicamente protegido, né? Questões sobre ética e questões sobre direito aí do cidadão com dicas do dia a dia para exercício da cidadania.